Naquele tempo propôs Jesus ao povo esta parábola: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Porém, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e foi-se. Tendo crescido a erva e dado fruto, apareceu então também o joio. Então os servos do pai de família foram ter com ele e disseram-lhe: Senhor, porventura não semeaste tu boa semente no teu campo? De onde veio, pois, o joio? E ele disse-lhes: Foi o inimigo que fez isto. Os servos disseram então: Queres que vamos arrancá-lo? E ele respondeu-lhes: Não, para que não se dar o caso de acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer uma e outra coisa até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos segadores: colhei primeiramente o joio e atai em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Nós estamos celebrando esse quinto domingo depois da Epifania, já às portas da Septuagésima. O próximo domingo é o domingo da Septuagésima. Septuagésima, que é um tempo de penitência que nos prepara para os exercícios da Quaresma. Então a igreja hoje, nesse domingo, já vai nos predispondo para este tempo que se inicia no próximo domingo. Nosso Senhor nos ensina no Evangelho sobre a grande sabedoria divina, do discernimento diante das adversidades que devemos ter, com a parábola do joio e do trigo. Nós meditamos esta parábola nos domingos depois de Pentecostes. Essa parábola é tão rica que a igreja nos pede, nos coloca para meditá-la, mas hoje dando uma ênfase a outro aspecto. Nós sabemos que esse Evangelho ele é tão rico, tem tantas consequências para a nossa vida espiritual, que a igreja salienta, ao abordá-lo, perspectivas diferentes, para que sirva de alimento espiritual para nós. Nosso Senhor, Ele nos ensina que a plantação do trigo se remete em primeiro lugar à criação. E nós lemos lá no livro do Gênesis que Deus, ao criar todas as coisas, viu que era bom. Ao criar o céu, a terra, o mar, os vegetais, os animais, cada coisa que Deus cria, o texto então conclui que Deus viu que era bom. O que Deus criou é bom. E ao criar o homem, Deus viu que era muito bom. Por quê? Porque o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então tudo que Deus criou é bom. O mundo em si, enquanto criação divina, ele é bom. Deus criou as coisas em estado de bondade, imprimindo nelas a própria expressão da bondade divina, porque Ele é a bondade suma, Ele é a própria bondade, e Ele imprime a sua bondade divina nas coisas criadas. E tudo que Deus cria é bom. Deus não pode criar uma coisa má. Deus não pode criar uma coisa má. Tudo que Deus cria é bom. Então, todas as coisas criadas em si, elas são boas. Então, é como uma plantação de trigo, que está destinado, então, a crescer, a florescer e dar muitos frutos, muitos grãos. Pois bem, a parábola nos diz, então, que um homem fez a sua plantação e, enquanto os seus funcionários estavam dormindo, alguém foi lá e jogou o joio no meio do trigo. O joio é uma erva, uma erva daninha, né? É uma praga, e que se parece muito com o trigo. Quem é do mundo da cultura do trigo, do cultivo do trigo, sabe explicar isso muito bem. Talvez nós, assim, aos olhos nus, que não somos dessa cultura, não trabalhamos com isso, e não vivemos em lugares de plantação de trigo, talvez não vejamos aos olhos nus, assim, já percebemos a diferença de um joio e de um trigo. Mas Nosso Senhor usa justamente essa imagem para nos falar sobre o bem e o mal.
Deus criou as coisas boas com a plantação do trigo. O inimigo foi lá, o inimigo daquele dono daquela plantação, e ali lançou o joio, a praga, né, que destrói o trigo e que também engana aqueles que querem consumir o trigo. Então o demônio, tentando Eva, levou então o homem ao pecado original. Então o demônio semeou o joio, o pecado. De modo que o pecado original causou então uma grande decadência da natureza humana. A natureza humana decai porque perde o estado de santidade com o qual foi criado. E toda a criação então é desordenada. Ela se desordena. De modo então que o pecado original, ele tem as suas consequências maléficas, suas más tendências nas coisas criadas. Por isso o mundo é mau. Porque o mundo por si mesmo está sob a lei do pecado. De modo então que Nosso Senhor, pela remissão dos pecados, pelo sacrifício do seu corpo e do seu sangue, e Ele então nos redime do pecado original. Por isso que no batismo recebemos a graça da remissão dos pecados, do pecado original e dos possíveis pecados pessoais. Porém, permanecem as consequências do pecado original, que são as desordens. Que São João, então, ele sintetiza na concupiscência. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba do espírito. Todas as nossas desordens, nossas más tendências, elas se sintetizam na concupiscência dos olhos, da carne e da soberba do espírito. Foi o inimigo então que semeou o joio no meio do trigo. O demônio, ele nunca coloca o mal com todo o seu horror, com toda a sua feiura, né? O demônio coloca o mal sempre de uma maneira muito bonita, né? Como um joio que parece com o trigo, mas não é o trigo. Como aconteceu na própria estrutura da igreja, com o Concílio Vaticano II. Digo estrutura da igreja, porque a igreja, ela é em si o corpo místico de Cristo, o templo do Espírito Santo, e ela não pode ser maculada, ela não pode ser destruída. Ela é um corpo místico, do qual Cristo é a cabeça. A sua origem é divina. A sua instituição, ela é de direito divino. Então ela é intocável em si mesma. Por isso que na sua estrutura física, o Concílio Vaticano II, então, conseguiu jogar o joio no meio do trigo. A igreja é a grande plantação de trigo. E o Concílio Vaticano II é o inimigo que conseguiu jogar o joio. Com uma doutrina que tem um léxico católico, que tem uma linguagem católica, que tem princípios católicos ali permeados, que tem citações da Sagrada Escritura, dos Santos Evangelhos, das Cartas de Paulo, né? Que lê os documentos do Concílio Vaticano II percebe isso. Que ali tem frases dos santos, princípios de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, dos papas, né? Pré-conciliares. Então, parece trigo, mas não é. Porque a conclusão, ela é herética, se contrapõe a toda a verdade católica. Então ela parece doutrina católica, mas não é. Como o joio, que parece trigo, mas não é o trigo. Para quê? Para confundir. Parece doutrina, mas não é doutrina. Parece algo bom, mas não é bom, é maléfico, é nocivo. O que levou então o Papa Leão XIII a dizer que os inimigos da igreja ofereciam veneno ao ensinar a doutrina, porque não estavam ensinando a doutrina católica.
E ele usa a imagem do copo de água, no qual é jogado gotas de veneno. Então imagine nesse calor, você pega um copo d'água assim, grande, com a água gelada, e até os olhos, né, se encantam com aquilo, nesse calor, né? Mas não percebemos que alguém, naquele copo, colocou algumas gotas de veneno, e tomando aquele copo de água com toda a satisfação, e com todo sentido, todo o frescor que ele pode oferecer ao nosso corpo, estamos bebendo veneno. É o joio no meio do trigo. Por isso que o Concílio Vaticano II fez. É uma doutrina que aparenta a doutrina católica, mas não é a doutrina católica. É uma outra doutrina. Por isso que engana, por isso que seduz. Por isso que o grande prejuízo é das almas. E por isso que devemos combater esses inimigos da fé. E na parábola, então, aquele dono da colheita de trigo é avisado pelos seus empregados que foi encontrado joio no meio do trigo, e ele diz aos seus empregados: foi o inimigo que semeou o joio no trigo. Então eles dizem a ele: Senhor, quer que nós arranquemos o joio? Ele diz: não, esperemos o dia da colheita, porque assim o joio e o trigo vai crescer, então vai ficar nítido, né, o que é joio e o que é trigo. Esperemos o dia da colheita. Então nesse dia o joio será arrancado, o joio será amarrado em feixes e lançado ao fogo, e o trigo será colhido e armazenado no meu celeiro. Esse dia da colheita é o fim dos tempos, o julgamento final. E é interessante o que o dono da colheita diz aos seus empregados: não colham o joio, porque querendo arrancar o joio, arrancaremos também o trigo. Por isso esperemos o dia da colheita. Ou seja, em consideração ao trigo, deve-se então ter paciência, esperar, tolerar o joio, para que no momento certo, e esta é a grande sabedoria de Deus, no momento certo, no dia da colheita, discernindo bem o que é o trigo, o que é o joio, tirar o joio e preservar o trigo. Portanto, caríssimos irmãos, esta parábola, ela se refere não somente àquilo que diz respeito ao mundo e à vida da igreja, aquilo que existe externo a nós, mas diz respeito também à nossa vida interior, a nossa interioridade, a nossa intimidade diante de Deus, a nossa vida espiritual. De forma que nós recebemos a graça de Deus, fomos redimidos do pecado original pelo batismo, porém ficaram as consequências do pecado original na nossa alma, que se manifestam nas nossas más tendências, nas nossas concupiscências. E nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e redimidos do pecado pela graça santificante do santo batismo, fomos feitos ainda filhos de Deus. Nossa grande dignidade de filhos de Deus. Participamos da vida divina, temos uma vida interior, uma vida espiritual. Deus, nosso Senhor, nos santificou, como que nos devolveu a santidade perdida por Adão e Eva, com o pecado original. De modo que mesmo levando uma vida santa, um católico levando uma vida santa, ele sente na sua carne, como também diz São Paulo, uma lei que é contrária à lei divina. São Paulo diz isso na carta aos Romanos, no capítulo 7. Há em mim duas leis.
Uma que quer a lei de Deus, que quer o céu, que quer a santidade, e uma outra que quer a satisfação da carne, que quer o pecado, que quer o erro, que quer o mal. De modo que, então, considerando que a nossa vida interior é uma grande colheita de trigo, está ali presente as consequências do pecado original, que é o joio, as nossas más tendências, e que a santificação constante vai então, com a graça santificante, vai então corrigindo, purificando, e assim que nós os santificamos. De modo que os nossos vícios vão sendo corrigidos com o cultivo da vida interior, e vamos então adquirindo virtudes. Por exemplo, o primeiro grande vício é a soberba. A soberba é a raiz de todo o pecado em nós. A soberba é a ferida do pecado. É o homem voltado para ele mesmo. A soberba, o homem ignora a Deus, a tudo e a todos, e ele quer ser o centro. É uma grande miséria. E o que se contrapõe a esse vício, a soberba, que o primeiro vício capital é a soberba. O que se contrapõe a isso? A primeira virtude, que é a virtude da humildade. A virtude basilar, a virtude fundamental, podemos dizer a pedra angular da vida espiritual. A base da nossa vida espiritual. Sem a qual, sem esta virtude, não há vida santa. Não há verdadeira vida santa. Porque tudo se torna soberbo. E a partir disso nós vamos construindo o edifício, de pedra em pedra, em pedra em pedra, o edifício da nossa vida espiritual. Portanto, caríssimos irmãos, a igreja nos recorda hoje, em primeiro lugar, que devemos diante de Deus reconhecer a nossa miséria. A miséria humana, ela é uma realidade. Não podemos fechar os olhos para a realidade de que somos miseráveis. E devemos constatar isso diante de Deus. Isso é o mais importante. Quando nós vamos rezar, a primeira coisa, reconhecer diante de Deus que somos pecadores. A missa já começa assim. As orações ao pé do altar, a primeira coisa, rezamos um conflito. Antes de mais nada, reconhecemos diante de Deus que somos pecadores. Fazemos a confissão geral dos nossos pecados. Então, na nossa oração pessoal também, primeira coisa, reconhecer diante de Deus o quanto somos miseráveis, o quanto somos pecadores. Depois disso, pedir a Deus, Nosso Senhor, a graça de sermos muito humildes, de cultivarmos um propósito firme, a virtude da humildade, pedindo a graça de que sejamos verdadeiramente humildes no nosso dia a dia, no que diz respeito à nossa maneira de pensar, na nossa mentalidade, e também na nossa maneira de viver, de viver e de conviver. De viver e de conviver. E enfim, pedir a Deus, Nosso Senhor, a graça de reconhecer que somos fracos, que somos débeis. E nós não podemos alcançar a virtude por nossos próprios méritos e por nossas próprias forças. Ou seja, nós precisamos da graça de Deus. Reconhecer diante de Deus nossa fraqueza e que precisamos da sua graça, como ele mesmo diz no Evangelho de João, sem mim nada podeis fazer. E realmente, no que diz respeito à nossa salvação, sem a graça de Deus, nós não podemos nada. Sem a graça de Deus, não podemos nada. Sobretudo no que diz respeito à nossa vida espiritual, à nossa santificação. Se nós podemos alguma coisa, se eu posso andar daqui até ali, é porque Deus já me deu a graça.
me deu saúde, me deu pernas, me deu condições para que eu pudesse dar os meus passos até ali e voltar. Deus já me deu essa graça. Para a vida espiritual, mais ainda, eu preciso da graça de Deus para dar os passos. E cada passo é a correção de um defeito, de um vício, e a aquisição de uma virtude. Esse é cada passo. Por isso, neste mundo, nós vamos dando os passos. Deus, nosso Senhor, nos dá tempo. Ele nos dá tempo para que nós possamos dar os passos. Para que nós possamos nos corrigir, nos santificar e crescer numa vida virtuosa. Portanto, caríssimos irmãos, isso nos leva então a compreender a epístola de São Paulo aos Colossenses, a epístola de hoje, da missa, em que ele nos fala que a caridade é o vínculo da perfeição. A perfeição é a vida santa, a perfeição é a santidade. A busca da perfeição é a vida da santidade, é a vida de santidade, é a vida santa. A perfeição é inatingível a nós, claro. Só Deus é perfeito, Deus é perfeitíssimo. Mas nós a perseguimos, nós a queremos, nós nos aperfeiçoamos, ou seja, nós nos santificamos. E aquilo que falta para a nossa santificação, para o nosso aperfeiçoamento, a graça de Deus vai realizar. Porém, nós devemos nos propor a dar os passos. Deus não vai dar os passos por nós. Ele já nos deu as condições e não nos deixa faltar a graça necessária para que nós possamos dar os passos. O que for necessário para nos mantermos a cada passo, a graça de Deus vai completar. A graça de Deus vai agir. Por isso que na Teologia da Graça de Santo Agostinho, nós aprendemos que a graça de Deus, ela nos precede, a graça de Deus, ela nos acompanha, e a graça de Deus, ela nos completa. A graça de Deus sempre está nos permeando. Por isso que devemos contar sempre com a graça de Deus e desconfiar das nossas próprias forças. Contar sempre com a graça de Deus com muita humildade. De modo assim, caríssimos irmãos, que esses passos que devemos dar é o combate espiritual. É a luta interior. É a luta decidida contra o pecado e contra os nossos defeitos. E é aqui que nós compreendemos a prática da verdadeira caridade, que diz São Paulo na Epístola aos Colossenses, nos dizendo que a caridade é o vínculo da perfeição e que, portanto, devemos suportar-nos uns aos outros. Suportar-nos uns aos outros com bondade, com benignidade, com modéstia, com paciência. São Paulo nos ensina isso na Epístola. E nós compreendemos isso dentro do combate espiritual. Quando São Paulo fala de amor ao próximo, fala de complacência para com o próximo, ele está dizendo isso no sentido de uma grande batalha espiritual que devemos travar dentro de nós. De modo que, quando nós temos que corrigir um defeito, temos que extirpar um vício, isso requer de nós um sacrifício, requer de nós um esforço. E este é o nosso sacrifício que devemos oferecer no altar. Por isso que o Padre, no Orate Fratres, se volta aos fiéis dizendo: orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é o nosso sacrifício. É o sacrifício do combate espiritual. De ir corrigindo cada defeito, começando pelos defeitos dominantes, e cultivando cada virtude contrária àquele defeito. Esse é o nosso sacrifício diário. Esse é o combate diário que nós devemos nos propor. Ou seja, nós temos que pagar um preço. Nosso Senhor pagou o preço pelo nosso resgate, no seu sacrifício redentor por amor de nós. Então nós também, caríssimos irmãos, temos que pagar o preço pela nossa santificação. E o preço é o sacrifício. Requer de nós um sacrifício. E temos que pagar esse preço.
E este preço, ele gera em nós, com a graça de Deus, desenvolve em nós uma paciência. Por quê? Porque nos santificarmos não é da noite para o dia. Não é só fazendo um propósito. Se santificar, corrigir um defeito, leva tempo. Nós percebemos na vida dos santos que às vezes para corrigir um defeito dominante, levaram anos. Levaram anos de persistência, de luta, de combate. Então leva tempo, e Deus nos dá o tempo. O tempo é para isso. Por isso essa deve ser a nossa primeira preocupação. A nossa santificação e a nossa salvação. Porque o tempo é para isso. Então desenvolvemos em nós uma paciência. Por quê? Porque é dia a dia. É confissão em confissão. É comunhão em comunhão. Com frutos. É missa em missa. É terço em terço. É assim que nós vamos nos santificando, corrigindo nossos defeitos e forjando nossas virtudes. Então, naturalmente, pela graça de Deus, temos que desenvolver uma autopaciência, não autocomplacência. Não, autocomplacência não. Devemos desenvolver uma autopaciência, devemos dizer assim. E é aqui que nós compreendemos o ensinamento de São Paulo: suportai-vos uns aos outros. De modo que, se nós nos propomos ao combate e pagamos o preço pela nossa santificação, nós compreendemos que o próximo também tem que pagar o preço. Quem está perto de nós, em casa, na família, no trabalho, precisa pagar o preço. Porque a nossa tendência é dos empregados do Senhor da parábola. O Senhor quer que nós arranquemos o joio. Nós queremos arrancar o joio, defeito do próximo. É quando nós perdemos a paciência. Poxa, mas você... Né, de novo isso. Não? É o momento em que nós queremos arrancar o joio. E querendo arrancar o joio, arrancamos o trigo. Nós desmerecemos a pessoa. Perdemos a paciência. Nós perdemos a consideração que devemos para aquela pessoa. Ela também tem virtudes. Ela também tem seus sofrimentos. Ela também tem a sua luta. E nós desconsideramos tudo por quê? Porque nós queremos arrancar o joio que está nos incomodando. Porque o defeito do próximo nos incomoda muito. Só que esquecemos que o nosso defeito pessoal também incomoda quem está do lado. Também incomoda os nossos familiares. Também incomoda as pessoas que estão conosco o dia inteiro no nosso trabalho. Também incomoda aqueles que estão do nosso lado aqui no apostolado. O nosso defeito também incomoda quem está do lado. Não é só o defeito do outro que me incomoda. Por isso, caríssimos irmãos, que essa luta interior, ela desenvolve essa paciência para conosco, para que tenhamos para com os outros. Porque se nós temos que pagar o preço, então nós compreendemos. Aprendemos a ser mais pacientes com os outros, porque nós sabemos que eles também têm que pagar o preço. Então é muito próprio de quem não tolera os defeitos do próximo, a falta de luta interior. Geralmente, quem não tolera os defeitos dos outros, é porque não está acostumado a combater os seus próprios defeitos. Não paga o preço para se corrigir. Então não conhece o preço que o outro tem que pagar para se corrigir. Então suportai-vos uns aos outros é isso. É a grande sabedoria divina da parábola do joio e do trigo. Nós queremos arrancar o joio? Não. Espera o dia da colheita. Tem que dar tempo a tempo. Temos que rezar por aquela pessoa. Temos que oferecer a ela os meios, leituras, a vida dos santos. Temos que praticar algo que está esquecido, infelizmente, na vida dos católicos. Mesmo no meio tradicional. A correção fraterna.
A correção fraterna é um ato de caridade para com o próximo, é um dever de caridade para com o próximo. É uma correção fraterna, uma correção entre irmãos, que deve ser feita com muita humildade e por caridade. Dizer a verdade ao próximo: olha, precisa se corrigir disso aqui. Mas não com soberba, não humilhando o próximo, mas com humildade e por caridade, ou seja, por amor a Deus e por amor ao próximo. Ou seja, caríssimos irmãos, se nós, ao fazermos a correção fraterna, retificando a intenção, com humildade e com caridade, então a nossa expressão do olhar, os gestos, o tom de voz, tudo vai expressar a nossa intenção, de modo que aquela pessoa vai perceber que nós estamos sendo humildes ao corrigi-la. Olha, eu também tenho meus defeitos, eu também cometo os meus erros, eu também me corrijo todos os dias, procuro me corrigir. Eu acho que você deveria corrigir isso aqui, né? Seria assim, seria melhor, né? Podemos falar de uma tal maneira que a pessoa compreenda que não estamos sendo soberbos, não estamos desclassificando a pessoa, desqualificando ela, né? Nós não estamos humilhando essa pessoa, não estamos fazendo aquilo na frente dos outros, nós estamos simplesmente chamando ela de lado e corrigindo: olha, faça assim que será melhor. Estamos querendo o bem da pessoa, a correção fraterna, que é muito melhor do que sairmos por aí divulgando os defeitos do próximo, fazendo fofoca, e sabemos que a fofoca, ela é muito presente no meio católico, também no meio tradicional, né? E a fofoca é fonte de grandes injustiças, fonte de maledicências e também de calúnias. E Nosso Senhor nos lembra, no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha: à medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Nenhuma injustiça, seja por pensamento, seja por palavras, seja por atos que nós cometemos para com o próximo, passará desapercebido diante de Deus. Então nós devemos, caríssimos irmãos, nos propor fazermos a correção, praticarmos a correção fraterna, e fazendo-a como um exercício do nosso apostolado pessoal, em casa, no trabalho, onde estejamos. E se alguém nos corrigir, aceitemos de bom grado, aceitemos com humildade. Às vezes aquela correção ela é feita com soberba, às vezes a correção ela é feita nos humilhando, às vezes aquela pessoa está nos corrigindo para ter uma satisfação pessoal com aquilo. Mas será que ela não tem uma certa razão? Será que ali não existe uma certa parcela de verdade que realmente devemos corrigir alguma coisa ali? Portanto, caríssimos irmãos, quanto mais um irmão nosso que chega em nós e com humildade nos corrige, aceitemos de bom grado e agradeçamos, porque é para o nosso bem, e façamos o propósito de retribuir àquela pessoa, de alguma maneira, aquele ato de bondade, de caridade que teve para nós. Aqueles que nos corrigem, que nos dizem a verdade, por exemplo, quando o padre, ele corrige, diz a verdade, ele quer o bem do fiel, não quer humilhar o fiel, não quer desclassificá-lo, não quer desqualificá-lo. O padre não vê somente os defeitos dos fiéis, o padre vê também as virtudes, e não só vê, mas admira as virtudes dos fiéis, e isso até santifica o próprio padre. O padre também elogia as qualidades dos fiéis, quando tem que elogiar, e o padre também, ele corrige os defeitos dos fiéis, da maneira como deve corrigir, para o bem dos fiéis. Então o fiel deve ter gratidão ao padre, quando ele corrige, porque ele está fazendo aquilo por caridade, com reta intenção, para o bem daquela alma. Portanto, caríssimos irmãos, antes de nós nos apressarmos impacientemente em querer colher o joio e junto com isso acabar arrancando o trigo, como diz popularmente aí, né? As pessoas dizem jogar água com a criança, né? Dar um banho na criança, no bebê, e aí fica aquela água. E aí aquela água tem que ser jogada fora. Então tem que jogar a água, mas não a criança junto. A sabedoria popular aí é inspirada nesses princípios do Evangelho, né? Porque nossa sociedade já foi muito católica, né?
E realmente esse exemplo nos dá um pouco a dimensão do que seria. Claro que com mais profundidade encontramos na parábola a sabedoria divina de que nós devemos ter paciência, esperar o dia da colheita, o momento certo para corrigir, o momento certo para arrancar o joio, para preservarmos o trigo, para preservarmos a virtude, as qualidades, a dignidade, o respeito que devemos para com o próximo. Portanto, suportai-vos uns aos outros, temos que suportar os defeitos do próximo. E tem defeitos que às vezes a pessoa não vai corrigir. Em casa, na família, no trabalho. Às vezes no empregado, às vezes no superior, tem um defeito que vai passar o tempo, talvez a pessoa não corrige. E temos que suportar. Porque nós vamos querer arrancar o joio. Tem gente que tenta resolver esse problema matando outra pessoa. Tirando a vida da pessoa. Então, por causa de um joio, eu vou dizimar a colheita. Portanto, caríssimos irmãos, devemos seguir aquele ensinamento de Nosso Senhor no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha. Antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tire primeiro a trave que está no teu olho, para que, tirando a trave que está no teu olho, você possa enxergar bem e dizer: olha, tem um cisco no teu olho. Devemos estar ocupados em corrigir os nossos defeitos pessoais e não ficarmos observando os defeitos dos outros. Ficarmos criticando tudo, todo mundo, tudo tem que criticar, tudo tem que ter minha opinião, tudo tem que ter uma crítica minha. Nós queremos muitas vezes corrigir o mundo, corrigir a humanidade. Nosso Senhor nos dá a sabedoria exata dessa parábola, e sem sermos condizentes com o erro, devemos atacar, combater o erro, energicamente, de modo intransigente. Não podemos compactuar com o erro da igreja conciliar. Nós não podemos adequar a fé católica aos erros da igreja conciliar. Não. Nós não queremos o erro. Porém, os defeitos do próximo, caríssimos irmãos, manifestando que aquilo não está certo, que aquilo está errado, devemos ter ao mesmo tempo a sabedoria divina que a graça de Deus nos dá, de esperarmos o momento certo, esperarmos o momento da colheita, para separarmos o joio do trigo. Para que, ao arrancando o joio, preservemos o respeito, o dever de justiça que temos para com o próximo. A consideração e o respeito pela sua dignidade de filho de Deus, sem nunca desqualificar, sem nunca desclassificar a pessoa ao verificar o defeito dela. E assim, caríssimos irmãos, praticando essa sabedoria divina, vamos então, caríssimos irmãos, nos ocupar mais dos nossos defeitos. E quando constatar o defeito do próximo, rezar por ele. Oferecer nossos sacrifícios para que ele se corrija, para que ele tenha graça, para que a pessoa enxergue o seu defeito. Muitas pessoas não enxergam o defeito, acham que estão certas. Oferecer nossos sacrifícios, nossas comunhões, nossos terços, nossas mortificações, para aquela pessoa poder corrigir-se do seu defeito. E nos ocuparmos não dos defeitos do próximo, estarmos ocupados em corrigir os nossos defeitos. De modo que, se nós estarmos ocupados em nos corrigir, o próximo vai ver, vai perceber a nossa luta, vai perceber o nosso empenho, nossas virtudes vão florescer dentro das nossas boas obras, então a pessoa mesma vai se animar a se corrigir. Então, às vezes, não é necessário nenhuma palavra, só o bom exemplo, só o nosso bom exemplo, em estarmos ali, ocupados em nos corrigir, em sermos santos, em cultivarmos nossas virtudes, já é o suficiente para a graça de Deus agir e tocar naquela alma, para que ela possa se corrigir. De modo, caríssimos irmãos, que o nosso bom exemplo, a nossa correção fraterna, a nossa paciência diante dos defeitos do próximo,
vai nos dar como consequência, um dia na vida eterna, encontrarmos pessoas no céu que não imaginaríamos que estariam lá. Aquela pessoa que nós fizemos a correção fraterna e que ela não gostou e que às vezes até nos rechaçou. Devemos praticar a correção fraterna e dar um bom exemplo, porque por mais que a pessoa não dê braço a torcer, diante de Deus ela vai refletir. Diante da consciência dela, ela vai ponderar. E às vezes até no último momento, no derradeiro momento da morte, aquele nosso bom exemplo e aquela correção fraterna que nós praticamos com aquela alma, pode ser um meio para que a graça de Deus leve ao arrependimento e ela possa se salvar. Quando nós chegarmos ao céu pela misericórdia de Deus, e cheguemos, e Deus tenha piedade de nós ficaremos surpresos com almas que nós encontraremos, com quem nós praticamos a caridade fraterna, pessoas às quais nós demos bons exemplos e nem percebemos, que admiravam nossos exemplos, e que se santificaram e que salvaram, pessoas que até, quem sabe, nós já demos por perdidas, e que se converteram e se santificaram, e que alcançaram o céu através da nossa luta interior, ocupados em se santificar. Nós somos instrumentos de Deus para a salvação das almas. Portanto, caríssimos irmãos, peçamos a Nossa Senhora que esses ensinamentos, com as suas consequências práticas para o nosso dia a dia, possa então se tornar critério para as nossas decisões, para o que nós vamos falar, para o que nós vamos omitir, para o que nós vamos fazer, que seja um critério, de modo que diante de uma situação adversa, diante de uma situação concreta, em que às vezes não temos muito tempo para refletir e para discernir, temos frações de segundos para tomar uma decisão e para dizer o que tem que ser dito e fazer o que tem que ser feito, um pensamento de Nossa Senhora, um pensamento dela, já é suficiente para retificarmos a intenção e procedemos de maneira, levando esses ensinamentos como critério, procedemos de maneira que aquele momento que poderia ser uma ocasião para o pecado, se torne então um momento, uma ocasião para nos santificarmos, para que a graça de Deus superabunde sobre o pecado, para que a graça de Deus então santifique a nós e a todos aqueles que estão ao nosso redor. Peçamos então essas graças à nossa Mãe Santíssima e que ela nos inspire e também nos ajude a colocar esses propósitos em prática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.